E ontem o governo federal entregou ao Congresso um pacote de projetos que mudam o chamado Pacto Federativo, que é a relação entre a União, os estados e os municípios. Um destes projetos envolve um tema polêmico. Ele prevê que municípios menores possam ser incorporados por cidades com melhor situação financeira. Eu conversei sobre o assunto com especialistas e você confere agora a reportagem. O projeto apresentado pelo governo federal prevê que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor do que 10% da receita total vão ser incorporados às cidades vizinhas. Para este especialista em administração pública, do ponto de vista fiscal, a medida é bem-vinda. É muito fácil para um município pequeno que não tem esforço de arrecadação, de IPTU, de ISS, depender de transferências governamentais. Então você colocar um padrão de 10% de arrecadação faz com que daqui até 2023, quando essa proposta eventualmente vai fazer a integração dos municípios, o município possa nos próximos anos criar sua estrutura de arrecadação. Aqui no estado, um levantamento feito pelo Tribunal de Contas apontou em 2017 que 39 cidades catarinenses tinham menos de 5 mil habitantes e uma arrecadação própria de tributos menor do que 10% da receita total do município. Se a proposta do governo federal for aprovada, esses municípios vão ter até 30 de junho de 2023 para comprovarem uma arrecadação própria de impostos maior do que 10% da receita total. Se isso não ocorrer, as incorporações destes municípios por outras cidades vizinhas aconteceriam a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A questão é polêmica. A Federação Catarinense de Municípios se posicionou contra a proposta. Se nós tivermos um processo de reincorporação dos municípios emancipados aos municípios-mãe, nós não teremos incremento de receita nos municípios que vão recebê-los. E, naturalmente, que o orçamento vai ficar ainda mais complicado para que os municípios possam cumprir com as suas obrigações. O presidente do Tribunal de Contas afirmou que mesmo com os aspectos fiscais positivos envolvidos, é preciso levar em consideração outros fatores na hora de decidir sobre a fusão de municípios. Há aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos que devem entrar nessa miscelânea de fatores que vão fazer parte desse debate. E, além disso, é importante destacar que também não pode ser feita uma análise estática. Muitas vezes um município que não é autossustentável hoje, ele tem toda uma perspectiva de ser a curto e médio prazo. Os especialistas apontam que medidas como a incrementação da arrecadação própria e a contenção de gastos poderiam minimizar a situação fiscal destas cidades. Cobrar e incentivar as administrações públicas municipais a efetivamente exercerem sua competência tributária e arrecadarem os tributos que lhes são devidos. Discutir a estrutura administrativa dos atuais municípios. Será que se justifica aquela quantidade de secretarias, a quantidade de funcionários nas câmaras municipais? A proposta está no Senado. Vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e em uma comissão especial antes de ser votada em plenário. Se for aprovado, o projeto vai para a Câmara dos Deputados. Responsabilidade fiscal é muito importante e eu acho que esse debate vai ser muito interessante para a democracia e para a responsabilidade fiscal do Brasil. Vamos dar uma passadinha no ndmais.com.br, a gente vai ver aqui a matéria, né? Claro, o Pacto Federativo em Santa Catarina, saiba se a sua cidade pode ou não sumir do mapa. Aqui a relação completa dos municípios, a gente pode ir subindo aqui, está aqui a relação completa dos municípios que poderiam ser incorporados a cidades maiores, em melhor situação financeira, caso esse projeto fosse aprovado lá no Congresso. Cidades como, por exemplo, Cordilheira Alta, Coronel Martins, Cunhataí, Ermo, Guatambu, Ibicaré, Jaborá, Lacerdópolis, tem Marema, tem Morro Grande, Nova Itaberaba e várias outras cidades, Rio Rufino, aqui na Serra Catarinense, São Bonifácio, Grande Florianópolis. Esses municípios poderiam até ser, então, incorporados. Urupema também faz parte dessa lista. A lista completa você encontra no ndmais.com.br, na internet e no aplicativo ND+. Paulo. Pois é, Rodrigo, esse trabalho que você acabou de apresentar e mostrar do trabalho do Tribunal Regional, trabalho do Tribunal de Contas do Estado, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito competente, um trabalho dos auditores. Ele prossegue no ano que vem, ele sai da parte econômico-financeira, ele começa a mostrar também no sentido de cultura, de região,
de outras interferências naturais. Agora, essa enxurrada de municípios, acabamos de ver aí no ND+, municípios com 1.300 habitantes, sem recursos suficientes para sobreviver, não tem como se manter. Em junho deste ano, só para vocês terem uma ideia, em junho deste ano, no Congresso, tramitou um projeto colocando em pauta a criação de novos municípios. E essa permissão é defendida por um grupo considerável dos chamados emancipalistas. O projeto devolve aos estados, com exigências e critérios, é claro, a prerrogativa de criação de novas cidades. Ou seja, aperfeiçoaram o que já estão fazendo desde a Constituição de 1988, interessadíssimos na emancipação de municípios que podem servir do quê? De base eleitoral. Esse é o foco principal. Danem-se os custos. Mas e agora? E agora? O governo Bolsonaro desembarcou ontem no Senado uma série de medidas, entre elas a de fundir municípios que tenham baixa sustentabilidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, demonstrou que em ano eleitoral, ano que vem é ano eleitoral, para prefeito e vereador, essa proposta não deve avançar. Mas considerou, além de polêmica, que é uma proposta extremamente importante, como frisou também o senador Esperidião Amin na reportagem. Vereador e prefeito são cabos eleitorais de deputados. Passará essa proposta na Câmara? Eu acho difícil, mas ela é fundamental. Ela tem que ser debatida e debatida com profundidade. O Brasil está sendo passado a limpo. A criação de municípios sem fôlego financeiro possui uma só finalidade, a eleitoral. Claro que existem cidades com capacidade de sobrevivência, mas no limite. Por isso, tem sim que colocar em debate. Enquanto isso, a vida segue.